Se você acha que a trilogia Para Todos os Garotos é só uma série de filmes juvenil, onde predominam os tons pastéis, aliás, eu nunca vi tantos tons pastéis em todas as suas nuances e possibilidades como nesse filme. Mas enfim, dá sim para fazer uma análise sócio-histórica da trilogia Para Todos os Garotos. E é claro, eu vou fazer isso usando um dos sociólogos, o meu mentor intelectual, um jamaicano fantástico, que é o Stuart Hall. A partir da perspectiva stuartiana, tá errado? Stuartiana? Será? Bom, a partir da perspectiva do Stuart Hall, a gente vai fazer uma análise, né, do filme Para Todos os Garotos. Claro, deixa eu falar um pouquinho sobre o que é essa trilogia. Ela é baseada nos livros da escritora Jenny Han, que tem o mesmo título, a trilogia Para Todos os Garotos, que conta a história da protagonista Lara Jean, uma adolescente que está no ensino médio e ela se vê no meio de várias aventuras, principalmente aventura amorosa, né? No primeiro filme, tanto no primeiro filme como no primeiro livro, ela se vê em meio a uma grande confusão, porque umas cartas que ela escreveu décadas passadas para garotos que ela se apaixonou em momentos diferentes. A irmã mais nova dela, a Kiri, ela envia essas cartas para esses caras que agora são adolescentes, né? E isso gera uma grande confusão na vida da Lara Jean. Bom, mas enfim, ela acaba se apaixonando pelo nosso querido, maravilhoso Peter Kavinsky. Quem não se apaixonou pelo Peter não se apaixonou pelo filme direito, gente. Aliás, até eu me apaixonei pela Lara Jean porque ela é simplesmente muito fofa, muito meiga. Bom, e aí no segundo filme, como em todo filme romântico, tem que ter aquele antagonista, né? Um cara que vai surgir no meio desse casal, né? Pra testar, né? Mostrar se esse amor é mesmo resiliente, se ele sobrevive a uma certa intromissão de uma terceira pessoa, né? No caso, a gente tem que saber se a donzela em questão está realmente 100% dedicada ao seu verdadeiro amor, o príncipe encantado. E a gente também tem que saber se o príncipe encantado está resiliente e acredita nesse compromisso com a donzela em questão, né? E o que está em jogo é, claro, a fidelidade, que tem a ver com honra. É uma perspectiva muito antiga do que é, o que deve ser o amor. Uma coisa meio até Idade Média, né? Só que com uma roupagem contemporânea. Mas enfim, o terceiro filme, que é esse maravilhoso que acabou de ser lançado pela Netflix, é o Agora e Para Sempre. É o clichê do high school norte-americano, ou seja, eles já estão no último ano do ensino médio, eles têm que sobreviver a todo esse momento que é ter que escolher ser aprovado em uma universidade. Tem que ser uma universidade onde eles possam também ficar junto, então tem que ser a mesma universidade ou uma universidade que dá para ir de a carro, sei lá, em poucas horas de viagem, né? Ou seja, eles vão ter que lidar com a questão da distância, é uma realidade que bate ali a porta. Eles vão ter que lidar com outras coisas clichês, deixa eu ver. Perder a virgindade. Quem nunca, né? Perdeu a virgindade no ensino médio. Todo filme norte-americano tem isso. E esse filme não fugiu aos clichês. E é justamente nessa ideia de clichê que eu vou buscar lá o Stuart Hall, vou desenterrar, descavar, abrir o baú, tirar ele do fundo do poço pra gente dar uma investigada nesse filme, nessa perspectiva do Stuart, que é o seguinte, ele afirma que, abre aspas e fecha aspas, o mundo sonha-se americano. Claro que o Stuart Hall faz como todo sociólogo acadêmico, ele destrincha, né, essa ideia dele, e é basicamente isso. A gente tem que, é claro, relevar, é muito importante a gente observar a cultura local, onde a gente está aplicando essa frase, né, sei lá, aqui no Brasil, o brasileiro sonha-se americano, e esse americano, no caso, não é porque a gente nasceu no continente americano, não. Esse americano é um reducionismo do quem nasceu nos Estados Unidos da América. Eles se apropriaram do termo americano e aí ficou. Eles são americanos, são eles. A gente é latino. Somos latinos. Bom,
E aí o que acontece é que, por exemplo, sei lá, se eu fosse usar um exemplo aqui que o Stuart Hall usa, o fato de brasileiros que deveriam estar ali levantando a bandeira do Brasil, cantando o hino nacional, valorizando tudo que é nosso e nacional, o brasileiro, na verdade, ele está fazendo o quê? Andando para cima e para baixo com uma camisa com a bandeira dos Estados Unidos estampada, ou então aquele I, coraçãozinho, NY, ou seja, eu amo, I love New York. E outras cositas mais que a gente tenta reproduzir do que seja o modelo, do que seja ser americano, né? E é claro que o Stuart Hall dá aquela viajada que os acadêmicos viajam para explicar que a cultura local, ela se apropria do que é às vezes esses locais nunca pisaram nos Estados Unidos, mas o que a gente consome de referências do que é os Estados Unidos, a gente acaba usando em nossa realidade. Quando chega lá, é outra parada totalmente sinistra, diferente, né? O rolê é outro, mas a gente tá aqui achando que, eu sou o mais americano dos norte-americanos. Tipo isso. Em bom português seria isso. Bom, o lance da gente aplicar isso nesse filme para todos os garotos é que o que é interessante a gente observar. Esse filme poderia ser totalmente uma desconstrução desse referencial da cultura norte-americana, mas muito pelo contrário. Ele reproduz tudo que é a cultura norte-americana, né? O que a heroína desse filme vai seguindo, na verdade, é o clichê de qualquer filme norte-americano que a gente já tenha assistido. A diferença é que a protagonista, ela não é branca, não é de origem anglo-saxã, que é uma coisa que os norte-americanos se vangloriam muito, né? Dessa ascendência anglo-saxã. E esse filme tem uma certa diversidade étnico-racial, né? Você tem não só personagens negros, você tem principalmente protagonistas asiáticos. Você tem a descendente de coreanos, você tem uma descendente de indianos, e enfim, você tem uma pluralidade racial dentro desse filme. Mas isso não significa, em momento nenhum, você transformar a história em algo original, em algo que nos reporte a essa cultura coreana, por exemplo, sabe? Você não tem nada a não ser, no caso do último filme, onde a família faz essa viagem para Coreia do Sul, que é onde a mãe delas nasceram, onde os pais se conheceram, sei lá, viajaram, passaram a lua de mel, sei lá. E eles vão lá naquela ponte do cadeado lá, sabe? Bem clichê, tem em Paris também. É um negócio que você põe um cadeado na ponte com o nome dos namorados, sei lá, do casal. E aí, bom, fora isso, você não tem também não sou expert em cultura coreana, mas assim, você percebe tanto que o filme bebe do que é ser norte-americano e exportar desse ideal, que ser coreano, ser indiano, ser negro não aparece ali em nenhum momento. O que importa ali é ser americano, né? E é uma coisa que vai acontecer em muitas séries asiáticas, como Império da Ostentação, Singapura Social. Tem até uma série mexicana, um reality mexicano, que também tem isso. Você não sente o México, você não vê, não percebe o referencial do que é a cultura de Singapura, do que é a cultura, do que é ser chinês, porque essas séries estão embebidas totalmente do que é ser americano, de apresentar-se como um americano. A coisa do consumo é o mais forte. A gente está falando de um mundo totalmente capitalista, né? Então, o referencial capitalismo, Estados Unidos, isso é latente
Então são filmes que sempre buscam isso, a riqueza, a ostentação, você falar inglês e o referencial local do que é ser um singapurense, do que é, como eu já falei, não aparece de jeito nenhum. O forte é você ser americano. E é isso que o Stuart Hall meio que dá uma ideia, mas ele fala o seguinte: as culturas locais, elas se apropriam disso e dá e reverbera do seu jeito, do seu modo, né? E esse vídeo eu falei assim, não, eu vou fazer esse vídeo sobre esse filme com essa perspectiva do Hall, para mostrar também que existe esse momento em que não existe a desconstrução de fato. O ponto referencial cultural continua e permanece sendo os Estados Unidos. É muito mais uma necessidade de aproximação, de se inserir dentro da cultura norte-americana, do que se apresentar, do que mostrar sua cultura e, de certa forma, ter novos arranjos discursivos a partir do que é local. Isso não acontece, né? Talvez a maior desconstrução do filme, da série para todos os garotos, é justamente o personagem Peter Kavinsky, né? Que ele, para mim, ele configura assim a maior desconstrução de um tipo clichê norte-americano, que é do garoto adolescente do ensino médio que joga em um time de futebol. No caso, acho que ele não joga futebol, gente. Ele joga lacrosse e, enfim, entra pra faculdade por causa do esporte, né? Porque ele é atleta. E como todo filme clichê, o cara que é o mais cobiçado da escola, o príncipe do baile, ele é sempre o cara mais babaca, né? Então vamos falar aí de alguns filmes que retratam isso. Na verdade, no momento só me veio aquele filme Ela é Demais. Sessão da tarde total esse filme. Se você não assistiu, não sei onde você estava passando a sua tarde. Mas assim, sempre tem o clichêzão, que é o garoto mais popular da escola, que joga no time da escola, que é o babaca da escola. Tá bem? Ele é lindo e babaca. E que namora a garota mais bonita, que também é linda e babaca. E temos isso no filme, na trilogia temos isso, é o Peter Kavinsky, é a namorada dele, que eu esqueci o nome do personagem. E aí surge a Lara Jean, que é aquela menina inocente. Aliás, se você prestar atenção, na capa que a Netflix, uma das capas que a Netflix usa para o filme, é a Lara Jean com aquele vestidinho ultra romântico, né, floral, aquele cabelinho presa aqui assim, onde ela tem aquela imagem de uma menina romântica, inocente, né? E esse é todo o figurino da Lara Jean, né? Tem momentos até que ela usa uma coisa meio anos 50, né? E aí a gente nos remete a essa ideia nos Estados Unidos, uma série de propagandas que aparece nessa época do pós-guerra, década de 50, então eles começam a valorizar essa coisa da família, né, nuclear. Então sempre tem aquelas propagandas da mulher usando aquele saia mindi, com manguinhas curtas até aqui, aventalzinho, né, cintura cintura alta, né, média aqui. Amorzinho, vai pra onde? Até aqui. Então, a Lara Jean, o personagem dela, ela sempre, no seu figurino, ela remete a essa coisa da feminilidade, inocente e etc. E tal. Ou seja, o filme, ele não é porque tem uma certa representatividade étnico-racial, tem essa diversidade, não significa que ele apresenta um discurso, um novo arranjo discursivo, como eu falei anteriormente. Muito pelo contrário. O tornar-se, o sonhar-se americano acaba sendo o discurso referencial de todo o trabalho imagético desse filme. E é isso. Esse foi o tema do meu TCC.